Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 2 de maio de 2023, a gente chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. A Bolsa Brasileira está em clima de cautela, de temor, de pé atrás na espera e na expectativa pela definição dos juros aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, a super quarta chegando e o mercado financeiro ali com o pé atrás. Nesse momento, o Ibovespa recua 2,3%, chegando aos 102.027 pontos, enquanto as bolsas americanas seguem também nesse ritmo de queda. O Dow Jones cai 1,45%, o S&P 1,47% e a Nasdaq 1,20%. Claro, todo mundo nessa expectativa, né, do que vai ser a reunião que acontece do FONC lá nos Estados Unidos e do Copom aqui no Brasil, principalmente pelo fato de que nos últimos tempos, pelo menos aqui no Brasil, existe toda essa discussão e também críticas do governo contra o Banco Central. Agora, no feriado, no fim de semana, o presidente Lula voltou a criticar o patamar elevado da taxa de juros, dizendo que o juro nesse patamar não está combatendo a inflação, a única coisa que está acontecendo é influenciando na taxa de desemprego por estar bastante elevado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre as condições que o Banco Central tem solicitado para sugerir, ou pelo menos sinalizar uma queda de juros. Diz que a equipe econômica do governo tem feito todas as necessidades do Banco Central, colocado ali em prática as condições do Banco Central, mas mesmo assim o Banco Central ainda está bastante cauteloso. A expectativa é que aqui no Brasil o juro seja mantido em 13,75%, mas a espera é pelo comunicado. Será que vai vir num tom mais brando? Será que vai vir num tom um pouco mais apertado também, né? Aquele tom onde sugere que a retomada do ciclo de aperto monetário pode voltar caso as condições econômicas não sejam favoráveis. O presidente do Banco Central, Campos Neto, está de olho num núcleo de inflação mais resiliente, está de olho em várias situações ali que acabam trazendo, né, uma cautela adicional, principalmente em relação à inflação. Mas a gente vê também que os dados econômicos seguem bastante fortes, pelo menos aqui no Brasil. Forte criação de empregos, a gente viu ali demonstrado pelo CAGED, IBCBR, que é a prévia do PIB bastante elevado também no último dado apresentado. Enfim, são cenários que o Banco Central vai trabalhando, inclusive nessa reunião de cenários. A reunião de cenários já aconteceu nessa terça-feira. Falando em cenários, o Boletim Focus segue trazendo aumento da expectativa ou da perspectiva de inflação, ligeiro aumento para o fim do ano. Patamar dos juros na mesma de 12,5%, o dólar segue também sem nenhum tipo de alteração, e o PIB, uma elevação, claro, depois do IBCBR da semana passada. A gente vai falar também, e claro, repercutindo aqui com a nossa bancada, com o Gani, com o Cabral, toda essa situação de tributação de investimentos no exterior anunciado pelo governo no fim de semana. Quais vão ser as condições, o que pode impactar no mercado, quais as repercussões, enfim, vamos trazer por aqui, além da linha de crédito do Brasil para a Argentina, para ajudar as empresas a receberem. O ministro Fernando Haddad diz que mais de 200 empresas não estão exportando e nem recebendo pagamento pelas vendas feitas para a Argentina. A questão é o câmbio, né? A questão é o dólar, que sumiu praticamente lá da Argentina. E para encerrarmos a nossa conversa, a gente vai falar do leilão do Tesouro, Cabral trazendo os números. Vamos ver o que o Tesouro Nacional andou fazendo aí, o que o mercado andou tomando para o Tesouro. Enfim,
Cabral explica toda essa situação. Falando em Cabral, já está aqui ao meu lado, ele, Alan Gani, na nossa bancada. Muito boa tarde, meus caros. Bem-vindos nesta semana nova, curta, mas nova, e nesse mês novo também. Muito boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, semana aí com altas emoções de juros, pós-dia do trabalho, que é muito trabalho pela frente. E aí, Cabral, boa tarde para você. Boa tarde. Nesse rolo do teu discurso inteiro ainda faltam duas coisas. Faltaram duas coisas ainda? Uma construtora chinesa deu calote sexta-feira e ela praticamente falou que não tem condições de mais de funcionar. Então, isso só não afetou o mercado chinês porque lá fora está feriado, mas afetou Hong Kong. E a segunda é que o terceiro ou quarto banco regional da Califórnia está virando pó. 50% de queda da ação agora está. Tá indo também, né? Vixe. Então ainda tem isso tudo. Além Isso, de tudo além isso, de ainda tudo, tem mais isso. Quer dizer, maio começando bem pra caramba, mano. Dando trabalho, né? No mês do trabalho. Uma foi no finalzinho, foi em abril, mas a notícia só chegou no Ocidente hoje, porque como é compensação noturna, aí até ver se deu calote ou não, foi ver hoje. Aí hoje virou, opa, não pagou mesmo não. Porque se eu te mando o DOC, né, então você não enxerga no dia 29, você vai ver no dia 30. Aí era final de semana, eu li isso no sábado. Sobre esse negócio da China. Muitas coisas, né? A coisa é pequena, o volume é muito baixo, 31 milhões de dólares, mas ela falou, não tem condições de honrar mais nada a partir de agora. Então já praticamente decretado falência. Aí o problema não é só ela, porque ela é 30 milhões de dólares, se parar pra pensar, na boa, não quebra ninguém. Não é nada. O problema é feito cascata, né? Com ela e quem tem mais aí, né? Tem mais, que nem em banco. Quebrou um banco, tem mais. Quebrou alguém, tem mais. Não, mas depois da Evergrande, depois da Evergrande lá na China, o assunto tinha morrido, né? Total, e voltou esse final de semana, de sexta para sábado por lá. Bom. Tenso, maluco, tenso. Muitas coisas. Só notícia boa. Só notícia Flamengo boa. perdeu, só alegria. Essa é notícia boa. Vamos falar da expectativa do Copom. Tava falando aqui sobre todo esse cenário, né? Inflação, pelo menos os núcleos resilientes, Campos Neto falando, os dados econômicos aqui vindo mais fortes, inclusive. A gente vê BCBR, CAGED, enfim. O que podemos esperar, Cabral, dessa reunião? Hoje já teve aquela reunião de conjuntura, né, do Banco Central, amanhã vai bater o martelo. Tá dado, né? 13,75 praticamente, sem nenhum tipo de novidade, mas todo mundo quer saber os meandros do comunicado, as palavras, que o próprio Campos Neto falou que cada palavra tem um sentido dentro do comunicado e da ata, e elas são escolhidas a dedo. Não, olha só, se ele falar, o pessoal já vê pelo em ovo, ele já pega ali a vírgula e fica ali, nossa, depois agora vai ter uma profissão, leitor de ata. Analista de ata. Estão fazendo via chat GPT, Harvard no MIT. Não sei qual das duas. Para comparar. Para comparar desde que tem nos Estados Unidos anos 30, anos 40. Se estão conseguindo pegar uma lógica no discurso. Pô, essa lógica do discurso, tempo depois de recessão, se for um discurso assim, tempo depois de criar euforia, eles estão tentando achar uma sequência. Fazer uma engenharia reversa. Eu sei que tem palavras escolhidas a dedo, vamos colocar essa frase, mas tem horas tá escrevendo um texto, você, sei lá, veio aquilo na tua cabeça, você colocou, não é? Ou você tá dando uma aula, você falou de um jeito e tal, né? E aí eu sempre brinco também, o diretor de cinema, ela pensou num negócio e falou, isso aqui vai ser legal. Mas as interpretações que vem, que é um barato. Mais ou menos que ocorre na arte. Da aula, né? Quem dá aula... Pô, vocês entenderam? Não, foi como explicar o mais ao contrário. Eu vou falar a mesma coisa de outro jeito. Como é que eu vou explicar número de outro jeito? Se você me falar teoria, você vai e vai. Agora, pô, 4 mais 4 dá 8. Não entendi, professor. Cara, como é que eu vou explicar isso de outro 8 menos 4 dá 4. É sério, isso acontece pra caramba, para quem dá aula de renda fixa e derivativos que quando usa número. Mas não fez sentido na minha cabeça. E agora? Tem que explicar de um outro jeito. Aí eu tento ir para a prova real. Eu vou do resultado para a base teórica, para ver se assimila. Vamos lá então, Cabral. Você pegou o caderninho, anotações sobre decisão do Banco Central. No dia 25 de abril, ele falou o seguinte: para a gente decidir o cupom inflação corrente,
sua composição e seus núcleos, hiato do produto e expectativa de inflação. Expectativa de inflação piorou. Piorou. Ficou mais alta do que estava na última e nas reuniões anteriores. Agora eu te pergunto uma coisa. Você está vendo pela ata, né? Ou pelo Focus? Eu tô vendo ele lendo, ele olhando pro IBGE, Focus, ele olhando para tudo. Então, não tem aquele lance, porque assim, uma coisa está me incomodando, a expectativa de inflação está piorando, mas pegar os últimos dados de inflação mais bem comportados. Será que não tem aquele lance do atraso lá? Não, porque é anual. Não. É anual 23. Não, tô falando do Focus, de ter... Não, o que acontece? O Focus fala o seguinte, quanto vai ser a inflação de 1º a 31 de dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 23. Então a pessoa nem pergunta... Não, minha pergunta é o seguinte, se as projeções enviadas não estão com defasagem, entendeu? Aquilo que você fala, que mandou com atraso. Né? Mas a diferença é bem pequena, sabia? Tem o dado 002, 003... Não, é só se é isso que pode estar... Aí, dados de inflação piorou. Tem piorado aí há semanas e semanas. A inflação corrente, ela melhorou, mas ela melhorou em 2 séries apenas. O IPCA cheio e o IPCA 15. Até então não estava melhorando. Ou melhorando de uma forma muito devagar, mas os serviços lá na lua. Então, assim, como é que eu vou mudar uma opinião com uma série com um dado e meio? De uma coisa que eu estou olhando no mínimo os últimos 2 anos, 3 desde Covid. Hiato do produto, que é a produção, o serviço veio forte. Varejo não veio tão ruim. Caged veio forte. Então, hiato de produto, tá assim, não mudou, nem para cima nem para baixo. Nem piorou nem melhorou. Porque serviço não consome tanto hiato de produto. Então, eu não vejo o porquê ele falar em queda. Teria espaço até para ele tirar alta, mas eu não sei se ele vai tirar com uma amostragem meia só de inflação e com expectativa piorando. A frasezinha lá, se possível, sobe a inflação, não sei o quê. Queda, eu acho que ele não fala, porque não foi aprovado arcabouço. Expectativa de inflação piorou, hiato do produto, a notícia é neutra, a composição melhorou, mas numa inflação em meia. Então um piorou e um melhorou em meio, um é neutro. Então, teoricamente, a nota não mudou, entendeu? Se eu desse peso, e o peso anterior a 8, agora é 8, porque um melhorou, outro piorou e um ficou neutro. Então, um piorou e melhorou, dá 0. Com o que ficou neutro, dá 0. Então, eu não sei se no máximo ele tira a inflação de alta de inflação e continuar com juros altos de forma, durante muito tempo, para poder controlar a inflação. Mesmo discurso do Fed. Mas eu não consigo ver nenhum discurso de linha de queda, não. De verdade. O máximo que pode acontecer... Não para agora, não precisa. Não, para hoje e amanhã, né? Não. Até porque o mercado está projetando os primeiros cortes lá para setembro, né? Sim. Agora, acho que nem sinalização tem. O máximo que pode acontecer é tirar aquela frase lá de... Eu não tenho muito que acrescentar ao que o Cabral falou, para falar a verdade. Eu acho que, assim, aquele IPCA... ele foi a algum ponto fora da curva. Foi um negócio realmente muito surpreendente. Tanto é que teve empresa de varejo que subiu 15% num dia, 13, 15, sei lá, acho que a Magalu, né? E um monte, porque foi uma queda de juros muito grande. Só que quando veio o IPCA 15, foi uma água no chope. Porque o IPCA 15, os núcleos se estabilizaram num patamar que estava o IPCA, mas não caiu mais, né? E alguns voltaram a subir, principalmente serviços, né? E o difusão também um pouquinho. Então, foi meio que o IPCA 15, teve uma recaída. Não dá para baixar a guarda. Essa questão do Focus piorando, a despeito de uma melhora da inflação corrente, você tem uma ligeira piora na projeção e a incerteza do arcabouço fiscal saindo do Congresso também, né? Então acho que... E não esqueça que a gente já tem uma inflação contratada, né? A vol no final do PIS/COFINS de junho para julho. Veio metade, 40%, sei lá, em fevereiro para março, e o resto vem de junho para julho. Que a deflação... Por isso que ele vem falando que baixa, depois sobe de novo, né? Então, ele vai jogar... Como ele já sinalizou que só vai ocorrer provavelmente segundo semestre...
Desculpa. Não, ele vai... É que vocês comentaram aí o negócio do arcabouço. É a primeira reunião do Copom depois da apresentação do arcabouço. Que peso vocês talvez tenha isso nessa reunião de conjuntura? Eu acho assim, tipo ele vai botar um parágrafo assim, apesar de uma melhora... Ele vai dar uma morde-a-sopra. Tá. Apesar de uma melhora no cenário fiscal, com o envio do arcabouço ao Congresso, tal, continuam algumas incertezas, mas daí talvez ele jogue para o Congresso. Como que o arcabouço fiscal vai sair de lá, né? Certo. Cabral, você estava... Não, eu queria falar ainda sobre foco e sobre inflação, mas só um dado curioso. Você sabe quanto estão esperando fechar a GPM no ano? Quanto? 2,18. Olha o aluguelzinho aí. Chupa, Estados Unidos. 2,18 tá no Focus aqui, ó. 2,18 GPM no ano de 2023. E quem mandou só a semana passada, 2,03. Para quem teve GPM de 30%. 30 barato, é 35, 33, 2,03, 2,18, vai, 2,10. Aí o pessoal falou assim, não, vamos tirar o reajuste do IGPM, do aluguel, para IPCA. Aí agora o IGPM tá 2, o IPCA vai para 6, 7. Ou seja, agora vamos tirar o reajuste do aluguel do IPCA e voltar para o IGPM. Em tese, né, deveriam convergir no longo prazo, né? Em tese. Não, Em tese. que GPM é um buba meu boi, né? Quando GPM repasse, tem 60% CNPJ, que é a inflação do Produtor atacadão. e atacado. Aí tem 60, 30 varejo e 10 construção civil. Então ele é meio bumba, meu boi. Você tem que ver. Mas se você... Não, eu digo, se você considerar que haverá todo um repasse, né, da indústria e da construção civil no varejo, em algum momento isso vai sendo repassado, por isso que eu falei, em tese, né? Mas na prática não. Agora o IGPM ele é muito mais volátil que o IPCA. Volátil pra caramba. O IPCA vai assim, ele vai assim. Porque o IGPM tem assim, cotação do minério de ferro. Os vagabundos ligar e falar, vale aí, quanto é o minério? É assim mesmo que fazem. Volátil. Eu sei porque eu trabalhei com projeção de inflação, um dos troços mais chatos do mundo. Só que garante empregabilidade. Quem faz isso, o pessoal que quer estudar economia e souber fazer bem isso, garante empregabilidade. Mas é muito chato. Você, de fato, você preenche... Tem coisa que você liga, tem coisa que você lê no jornal. Aí foi legal uma vez, só um minuto. Vamos lá, rapidinho. Ligou um cara do BNP para mim, uma época, tá começando o BNP. Aí ele falou assim, e aí, como é que vocês fazem projeção de inflação? Usa modelo econométrico, método XYZ, Arellano Bond, não sei o quê. Eu falei, não. A gente liga nos órgãos, o cara ficou tão frustrado, a gente liga nos órgãos e pergunta, vai subir? Pergunta pro motorista de ônibus. Verdade, já vi um cara do Safra fazendo isso, uma vez encontrei. E aí, vai ter aumento da passagem de ônibus? Você ouviu falar alguma coisa? Porque pro cara que saiu do doutorado com as 10 mil econometrias na cabeça, foi frustrante ele saber que isso acertava mais do que qualquer modelo econométrico. Voltando para a reunião do Banco Central e dando um passo no dia anterior, ontem o presidente Lula falou durante o evento de 1º de maio, criticando a postura do Banco Central, mais uma vez, falando que esse juro elevado não está conseguindo segurar a inflação e que isso está atrapalhando na geração de emprego. Era um evento, obviamente, para centrais sindicais, onde o emprego é muito valorizado e o centro das atenções, né? Até mesmo por conta do histórico das centrais sindicais. Mas Lula foi lá e disse que não está conseguindo segurar a inflação, esse juro. E olhando exatamente para os indicadores, mesmo que o número cheio consiga, né, ter uma arrefecida ali, a inflação está também fora da meta. Lula está falando, obviamente, para o eleitorado dele, mas tem um fundinho de verdade aí, Gani? Eu acho que não, né? Sem isso estaria pior, mano. Sem isso estaria pior, exatamente. Tá ruim? Tá, claro que tá ruim. Tá ideal? Não tá ideal, mas estaria pior. Mas também elevar o juro não está conseguindo segurar. Teria que elevar mais. Eu acho que não. Eu acho que está começando a fazer efeito. Acho que elevar mais é um risco perigoso. Acho que mantém até porque você tem os efeitos agora defasados, né? Que começam a fazer efeito agora. Eu não elevaria mais não. Acho que já está num patamar bem restritivo. Lembra que o próprio Campos fala toda hora isso, mano. Por isso que põe mala do caramba isso também de Lula.
Que, meu Deus do céu, até esqueci, fui falar mal do cara, até esqueci. Cabral. Que a inflação... Esqueci. Que ele é mala, o Campos Neto fala isso o tempo inteiro. Agora o que ele fala o tempo inteiro sobre Quem fala o tempo inteiro? O Campos Neto? A defasagem de juros. Defasagem de juros, você já falou, esqueci. Daqui a pouco eu lembro e falo. Ah, meu Deus do Foi falar céu. mal de Lula e foi o Regis, ó. Viu? Perdeu o fio da meada. Mas... não, lembrei. Pô, ele falou o seguinte, se tivesse que botar a inflação para convergir esse ano, os juros era 23 ou 26 de ano. 26, exatamente. Ele fala toda hora, a gente quer controlar a inflação dentro do bom senso a médio e longo prazo. Não frear, se você tá numa Ferrari e vai frear um segundo. Pô, não é assim também, né? Então, agora eu lembrei que ele... Pô, se a gente tivesse que tentar jogar na meta esse ano, a nossa inflação tinha que estar mais alta. A gente tem dentro de um bom senso, sabe que o trabalho é mais a longo prazo e etc. Boa. Dias antes, a ministra Simone Tebet falou também sobre o cenário de juros, né? E é interessante que ela deu entrevista para 2 veículos, tanto o Valor quanto a Folha, praticamente dizendo a mesma coisa. Falando assim, poxa, a gente o Banco Central pede as condições, a equipe econômica dá as condições, o Banco Central pede novas condições. E aí a equipe econômica tenta fazer a vontade do Banco Central, mas não rola de baixar juros. Só depois de aprovado o arcabouço fiscal que Daí ela fala o seguinte, mas também o Banco Central não tem desculpa para não baixar juros depois de aprovar Depende do que sair do outro lado. o arcabouço. Aí sai um monstro do caramba, vai baixar? Essa aí é a desculpa. Útil, né, as condições, porque assim, as condições, a gente sabe, né, pela diretoria lá que está o Banco Central, as condições que eles queriam era o arcabouço anterior. E sem ficar furando toda hora. Lembra que o Banco Central dava também uns puxões de orelha no Guedes? Porque tinha também lá a batata quente, a gente tinha também os fura-teto lá, né? Então o Banco Central quer isso daí, ó. Vamos respeitar as regras, o arcabouço anterior. Mas não veio aquele arcabouço anterior, né? Então também Simone Tebet tá falando, a gente entregou. Mas não entregou muito bem o que o mercado queria. Mas ok, passou de ano. Passou de ano. Mas é aquele aluno que causa uma dúvida. Ele está de recuperação, Filipão, porque está no Congresso e pode entregar piorada. Tem que entregar um trabalho até o meio do ano. Exatamente. Será que vai entregar o trabalho no meio do ano? Tá lá no Congresso, vamos ver. Então eu acho que tem essa dúvida aí. Fora que ainda tem muita discussão sobre arrecadação, né? O governo tentando de várias formas buscar meios para aumentar essa arrecadação. Folha arrecadatória. Onde ele vai, ele está querendo tributar. Você fica com piadinha de Receita Federal, agora é perigoso mesmo. Daqui a pouco os caras vão tributar individualmente, meu. O Gani aí tem, daqui a pouco 100%. Não. Tá com medo, né? Gani vai ter que abrir as contas na mesa da Receita. Assim, ó. Então esse aqui veio de não ser agora o negócio não é brincadeira. Os caras estão arrecadando. Daqui a pouco vão pegar esse caderno. Eu gosto daquele meme. Tinha um meme que era Paulo Guedes, né? Você tá me olhando, eu vou te tributar. Agora é com a Haddad. Você tá me olhando muito, hein? Vou te tributei. Mas... Seguinte, a gente vai agora para um intervalo. Na volta, a gente fala também sobre essa tributação de investimentos no exterior, que é justamente uma das formas que o governo encontrou para arrecadar mais dinheiro para poder compor ali aquele bolo necessário para o arcabouço fiscal. São cerca de 13 bilhões de reais nos próximos anos, só com a tributação dos investimentos no exterior. Esse também vai ser um dos assuntos que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo na volta do intervalo. E você que está aqui com a gente, é rapidinho. Então que teríamos agora alguém que foi do... Vou chamar o VT agora. Lá, vou chamar o VT agora. Estava no evento.
BMC News, informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market nessa terça-feira, 2 de maio, 2 horas e 28 minutos. A 8ª edição da Money Week começa hoje, inclusive, traz grandes nomes do mercado financeiro para repercutir os 100 primeiros dias do governo Lula. E o repórter Gabriel Monteiro acompanhou todas as gravações do evento que vai ao ar a partir de hoje, conversou inclusive com alguns dos palestrantes. Acompanhe agora na reportagem. Acompanhando um dos principais temas desses 100 dias de governo, a gente falou bastante sobre dinâmica econômica nesse começo de governo Lula, nesse Lula 3, e claro, os juros ainda preocupam bastante. Há uma dinâmica ainda muito incerta de o que será dos juros ao redor desse próximo ano e também durante os 4 anos de governo, agora que o Banco Central é sim independente. E eu estou aqui com André, estrategista da Ocam e também professor de economia da PUC-Rio. André, muito se fala sobre pressões inflacionárias. A expectativa é que elas se arrefecessem do meio do ano para frente. Mas agora a gente está mudando um pouco a visão. Tivemos uma crise, um projeto de crise ali nos Estados Unidos no setor bancário, ainda há muitas dúvidas, o que hoje faz mais pressão e gera mais dúvidas sobre a inflação aqui no Brasil e no mundo e gera esse debate, essas discussões, essa dificuldade para a queda de juros no Brasil. Perfeito. Eu acho que a inflação no Brasil não é muito diferente da inflação do resto do mundo. A gente já está num processo de desinflação na parte fora do núcleo, né? Então, parte de energia, parte de alimentos, os preços estão ficando melhores ao redor do mundo. Você tem uma melhora nas cadeias globais que está realmente puxando para baixo o preço dos bens, porém, o que a gente observa é que os preços dos serviços estão muito resistentes, né? Então, eu acho que nesse sentido, aí a pergunta, a gente vai ter um declínio dos preços de serviços mais à frente? O que acontece? O mercado de trabalho segue muito aquecido, seja no Brasil, seja no mundo. E esse elemento sugere que a gente pode entrar numa fase agora de uma inflação mais baixa que a gente teve nos últimos 12 meses, mas ao mesmo tempo uma inflação mais persistente. Ou seja, como o mercado de trabalho não está desaquecendo, seja no Brasil, seja no mundo, você trabalha com uma inflação de serviços que também não desaquece. Os salários ainda fortes, a economia ainda relativamente forte. Essa combinação faz com que a inflação saia de 2 dígitos para 5, 6, 7%, mas não consiga convergir para a meta. Então, talvez agora a gente trabalhe com uma inflação aquém da meta, porém mais baixa do que do ano passado, mas de uma natureza mais persistente, mais difícil de resolver. E para resolver, provavelmente a gente vai precisar, seja no Brasil, seja no mundo, uma piora do mercado de trabalho. Maravilha. A gente falou bastante também sobre teses de economia. Muito se discutia anteriormente sobre aquela divisão. Inflação de demanda e inflação de oferta. Com o passar do tempo, algumas teorias também mesclaram essas duas, falaram que não tem muito como identificar o que é inflação de demanda e inflação de oferta, só o processo inflacionário e os seus motivadores. Faz sentido hoje a gente analisar desse ponto de vista que a inflação seria mais de demanda, mais de oferta? Como que você avalia essa discussão hoje no Brasil? Perfeito. Eu acho que o Brasil, e isso é válido também para o restante do mundo, ele teve uma inflação de oferta e demanda no ano passado. As duas coisas estavam na direção de provocar uma inflação que foi uma inflação em patamares extremamente elevados, né? Mas desde ali do último trimestre do ano, a gente começou a ver uma melhora das cadeias globais, a gente começou a ver queda de preços de commodities, então a gente começou a ver uma desinflação vindo pelo lado da oferta. Eu caracterizaria agora o momento da inflação como um momento de inflação de demanda aquecida, então pelo lado da demanda provocando inflação, mas o lado da oferta ainda agora provocando mais desinflação do que a inflação, tá? Então eu acho que é um momento um pouco mais conturbado, porque as curvas de oferta e demanda, elas estão, vamos dizer assim,
se mexendo para direções opostas, e isso torna um pouco a interpretação do quadro um pouco mais difícil. Acho que nos últimos meses a gente teve uma melhora pelo lado da oferta global no mundo, as cadeias de produção melhorando, preço de commodities caindo, preço de gás natural, por exemplo, caindo 70% ao redor do mundo. Nos Estados Unidos chegou a cair 85%. Então teve uma melhora pelo lado da oferta, mas não foi suficiente para trazer a inflação para a meta. Entendi. Essa foi uma palhinha, um spoiler do que vai acontecer, essa grande discussão sobre política, sobre os juros e também os seus desdobramentos aqui no evento da IKEA, um painel com a participação do André, do Daniel, também do Roberto Dumas, lá do INSPER. Então, um painel bem interessante, discussão sobre juros e sobre a atuação nesses 100 primeiros dias de governo, do governo e também do Banco Central para conter essa inflação e, claro, essa política monetária aqui no Brasil. Claro, tudo isso você acompanha lá no evento da IKEA. É isso aí, grande Gabriel Monteiro trazendo as informações direto lá da gravação da Money Week, que inclusive vai ao ar a partir de hoje, 2 e 3 de maio. Lembrando que o evento é totalmente online, totalmente gratuito. E para você se inscrever, sim, ainda dá tempo de se inscrever. A gente colocou um QR Code aqui na tela, no cantinho de baixo aqui da sua tela, você faz o escaneamento do QR Code, vai direto para a página de inscrição, preenche seus dados, é inscrito, recebe o link para poder participar. Ou você pode ir aqui no nosso chat, fixado no nosso chat, nos comentários, tem o link para você poder fazer a sua inscrição e aproveitar esse baita evento aí da Money Week, patrocinado aí pela EQI, muito bacana o evento Money Week, 100 dias do governo Lula. Bom, voltando aqui para nossa conversa, para o nosso bate-papo, 2 horas e 34 minutos, Alan Gani e Alexandre Cabral. Vocês repararam que no domingo, de tarde / noite, saiu a informação, uma medida provisória do governo para tributar investimentos no exterior. E assim, qualquer tipo de investimento, seja estoque, né, as ações, fundos de investimento, REITs, também tem, enfim, praticamente todos os investimentos que os brasileiros possam ter no exterior vão ser tributados, o mínimo de 15%, o máximo ali de 22,5%. Queria saber a percepção de vocês a respeito dessa medida provisória que tem por intenção uma tributação de um universo ali de quase R$1 trilhão que brasileiros têm no exterior, isso dando ali cerca de 13,5 bi de arrecadação nos próximos 3 anos, né? 24, 25, 26. E aí, o que vocês podem falar? O que vocês perceberam? Alan Gani, começando contigo aí, o que você me diz a respeito dessa medida provisória? Bom, até então, quando você remetia o recurso de volta para o Brasil, havia um imposto de 15%, contando valorização cambial e valorização do preço do ativo. O total, a soma. Então vamos supor que o ativo valorizou 10% e o câmbio desvalorizou 10%. Então você ficou no 0 a 0, certo? Você ficou no, ali. Aí eu digo, o dólar desvalorizou 10, né? Agora, vamos supor que você teve um ganho de 10 no câmbio e 10 no ativo. Aproximadamente 20, e aí você tributava 15 na remessa para o Brasil. Era assim anteriormente, então havia o imposto. Agora, houve um aumento de 22,5% para rendimentos acima de R$60 mil. Quem investe no exterior, geralmente, né, acaba tendo isso. R$60 mil o que? Ano, mês ou dia? Pois já começou aí a dúvida, né? Vamos lá. R$6 mil? 60 mil. 60 mil. Já começou aí, né, a dúvida. É os últimos 12 meses? É o ano, né? 22,5%. Agora, a maior dúvida que eu tenho é o seguinte. Se eu comprei uma ação da Amazon por $100 e vendi por 120, até hoje, esses $20 de ganho, você pagava o imposto na remessa para o Brasil. Quando você repatriava o recurso. Se você deixasse o dinheiro lá 10 anos, você não pagava. Não pagava. Esse era o meu entendimento até hoje. E agora você vai pagar o imposto. É isso?
Porque teve a valorização. Porque teve a valorização. Do seu patrimônio. Segunda dúvida que eu tenho, acho que o Cabral vai responder essa. Eu? Cabral. Dividendos. Você ganhou $100 de dividendo. O governo americano é guloso, pega 30% na fonte. Na fonte. Para não residente. $30 ele pegou. $70, Cabral. Vai ter tributação em cima dos 70, mais 22,5 do governo brasileiro, ou em cima do 100, ou vai ter uma compensação fiscal. Ou não vai ter, porque Ou não vai ter. Parece que o governo brasileiro tem um tratado lá com os Estados Unidos para não ter essa bitributação. Então, dividendo. Eu li a desgraça da MP, aliás, um texto chatíssimo de ler. Não, toda lei é chata. Primeiro que vem cheio de pontinho, porque você tem que ler você tem que votar lá em 1500, dependendo da lei. Porque você vai na anterior, outra e na anterior. Por que eles escrevem? Tinha que ser um texto mais fluido ali. Tipo, consolidado, como eles fazem quando está aprovado. Sei por que eles escrevem A partir de hoje assim. vai ser assim. Cara, assim. mas assim, eu tenho uma série de dúvidas. Não tá claro. O que parece é que assim, aquela isenção de 35 mil por mês já não existe mais. Não, acabou. Então aquilo lá, quem fazia um Isso planejamento... é a partir do ano que vem. Sim, mas quem fazia o planejamento para ter 35 lá fora de isenção, mais 20 aqui no Brasil e levava uma vida, né, com 55 mil ali, né, pelo menos sem a mira do governo, agora já não tem mais. Agora vai ter que fazer algum tipo de outra estratégia, né? Então... Sim. E ainda dos 10% que eu também vou deixar para o Cabral. Essa daí da atualização, né? Da valorização do ativo, você tem até o final do ano para pagar só 10%. O que a gente percebe é que, assim, agora é uma percepção que eu tive. Podia fazer numa terça-feira como hoje, edita a medida provisória, terça-feira, convoca uma entrevista coletiva. Usa número de exemplo. Tira as dúvidas. Isso, igual foi com o arcabouço, né? Ou que a vai gente tinha dúvida, mas faz fala, um debate olha, com a sociedade. vai rolar isso, vai ter aquilo. Pra gente ter uma clareza. Domingo à noite, ninguém tinha... uma quebra da regra no meio do jogo. A gente não consegue, né? Não, nem e aí gera mais com uma dúvida. bomba atômica. E aí a gente tem um programa para fazer, pergunta para os economistas e ele tem mais dúvida. Não, e o pior, ele tem mais dúvida também do que o programa já certezas. pesa. Agora, o duro, você tá lá domingo à noite, você recebe o troço, você tá lá vendo série, vai comer uma pizza, acabou já, acabou. Aí, de manhã, os clientes, isso é o pior. Porque o cliente, com toda a razão, ele tá desesperado. E ele quer resposta, só que a gente também tem uma série de dúvidas. Gani Cabral, mesmo com todas essas incertezas, né, a gente vem falando bastante sobre a necessidade de dolarizar uma parte do patrimônio. Vocês acham que isso pode inibir o movimento? Eu acho que pode dar uma freada, sim. Eu continuo, mesmo nessa circunstância, nessa situação, achando importante valorizar pelo lado do risco, tá? Mas eu acho que pode ter um impacto. Muita gente vai olhar para a rentabilidade, vai fazer conta e vai falar, não compensa tanto, muito imposto. Se for nesse molde, que é esse que eu tenho medo, viu, Filipão? Se for nesse molde que tributou de dividendo, $100, aí você tem a tributação do governo americano, mais a tributação do governo brasileiro em cima, putz, isso daí vai ser um caos. Em cima do montante completo, né? Em cima do 100, não em cima do saldo. Mesmo se já for em cima do 70, também já é ruim. Agora, espero eu que tenha alguma compensação. Nos Estados Unidos não tem, é bitributação. Os caras não querem nem saber lá. O governo americano se pagou na fonte, o problema é seu. O IRS lá, os caras vão pra cima. Então, não interessa, dividendo é tributado. Mas no meu país o dividendo não é tributado, azar seu. Pumba, pega ali, entendeu? Eles vão pra cima. Então, meu receio é esse entendimento, entendeu? Que não tá claro. Cabral, você acha que pode inibir a ida do brasileiro pro exterior? Pode inibir na renda fixa se os juros começar a cair lá fora. Você vai fazer conta, vou ganhar 1% de dólar, não sei o quê. Pra quê? Complicado. Bom,
E eu quero ver na prática o que a gente vai ter que fazer, mano. Na prática, a gente vai ter que estudar um pouquinho ainda toda essa situação para a gente poder continuar dando as dicas. Ô Gani, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue aqui com as perguntas e respondendo tudo que o pessoal quer saber, mas continue aqui com a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho. Tinha um contador ali. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, BMC Marketing, nessa terça-feira, 2 de maio. Um alô aqui, um abraço para todo mundo que está na audiência. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente já tem mais de 488 mil inscritos. E se você está assistindo a gente, gosta da programação da BMC News aqui no YouTube, se inscreva também no nosso canal. Vai lá no botãozinho inscrever-se e depois também acione as notificações para ficar sempre muito bem informado quando a gente coloca a nossa programação no ar ou posta algum vídeo novo com mais conteúdos aí para vocês. Deixa eu dar um alô aqui pro Eliel Scott, para Maria GR, Rubão Dantas, o fiscal tá por aqui também. Crio, falando que quero ver taxar o Bitcoin. Uma hora chega. Natanael, doutor Henrique Menegas, o Giovanni Trentin, falando melhor programa. Obrigado, hein, Giovanni? Abraço para você. Pro MPK, cadeira cativa, sempre aqui conosco. Nelson Vieira por aqui, o Jaspion, André da Silva, Regis Andrade, o Tarzan tá por aqui também, falou que investidor não tem um dia de paz. Não tem mesmo. Quando não é um lado é o outro. Até estava dando uma olhada aqui na bolsa, caindo mais um pouquinho aqui, 2,39. Interessante que durante o mês de abril inteiro a bolsa valorizou 2,50. No primeiro dia de pregão de maio já é quase isso de queda. Quem mais está por aqui? Anderson Arcanjo, Pedro Viana, o Adilson de Lima, a Lígia está por aqui também. E os BDRs? BDR acho que fica na mesma coisa, né? Aqui no Brasil, né? Eles são... os BDRs ficam por aqui mesmo, com as regras que já ficam por aqui. Desumo que por aqui, quem mais? O Rubens M,
Lourdesi está por aqui também, Douglas Felipe, o Matheus Martins falou que deixou o like. Ah, isso aí, todo mundo deixando o like. Rodrigo Lopes, Furman, Vinícius Honório, a Mônica Ferraz, o Rodrigo M, o Anderson Arcanjo, que eu já falei. Então, todo mundo já devidamente alertado, abraçado e com o nome falado. Alan Gani, você ia falar dos BDRs, né? Que ali já tinha comentado. Mantém... Não, mantém. O BDR é um ativo no Brasil, né? Muita gente acha que você está investindo diretamente no exterior. Não, você está atrelado ao exterior, mas é um ativo brasileiro, né? Emitido por instituições financeiras aqui com lastro no exterior. Então, não muda. Eu acho que até pode aumentar a procura por BDRs. É um dado que se tornou mais complicada a questão fiscal, talvez aumente a procura por BDRs. Boa. Vamos falar rapidinho aqui da tributação, da linha de crédito do Brasil na Argentina. Vocês viram essa história, o governo brasileiro tentando, ou pelo menos sugerindo, a utilização do BNDES, do Banco dos BRICS, para criar essa linha de crédito, porque dólar está complicado na Argentina. E aí, sem a moeda, sem os empresários terem acesso ao câmbio, fica difícil das empresas fazerem pagamentos e até mesmo receberem dinheiro. Então, a linha de crédito nas próprias moedas, fora dólar, pode ajudar. O que você pensa a respeito disso, Gani? Porque qualquer tipo de crédito tem o risco do crédito, né? Claro. Pode, ainda mais sendo para a Argentina, que está numa situação um pouco mais complicada, isso pode trazer consequências ruins aí para o Brasil? O Brasil e a Argentina têm um comércio forte. A Argentina é a terceira nossa maior compradora, produtos de exportação. Então, ter a priori, alguma facilidade de crédito, emprestar para a Argentina, não vejo problema, desde que sejam taxas dentro das taxas praticadas pelo mercado. O que não pode é emprestar numa taxa menor, subsidiada lá via BNDES, paga com dinheiro do contribuinte brasileiro. Aí eu acho que é errado, né? Aí não é efetivo. Agora, se for um empréstimo normal a taxas de mercado, não vejo problema, desde que a taxa esteja adequada ao risco. Tem risco? Claro que tem risco. E é uma situação complicada, né? Porque esses pagamentos vão ser o quê? Em dólar? A Argentina está com problema de dólar, escassez de dólar. Vai ser em peso? A gente vai querer receber em peso? E como é que fica isso daí, né? Uma moeda volátil que desvaloriza toda hora. Então, complica, né? Essas questões. Aí você vê quando tem um problema cambial, como isso acaba afetando o comércio entre os países, né? Cabral, como que você vê aí essa... Eu quero entender melhor. Vai ser uma linha para exportação, é isso? Isso. Exatamente. Se é uma linha para exportação, eu estou vendendo para argentino. Então, o banco vai financiar o comprador argentino da minha mercadoria. É isso que eu entendi. É isso aí. Para o brasileiro, o banco paga você, né? E o argentino fica devendo para o banco. É isso que eu entendi. Se for isso, eu não acho muito bom, não. Mas, sei lá. Isso aí. Porque, porra, a Argentina é tenso, maluco. Esse que é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, assim, emprestou dinheiro, ok, né? Só que você está emprestando dinheiro para alguém de alto risco. Né? Mas, só para... rapidamente aqui, para eu entender uma coisa. O fato de estar dando problema, ou pelo menos a falta do dólar ali para a Argentina, isso justificaria uma linha de crédito para tentar fomentar esse comércio, essas exportações e importações, para não também a gente ficar sem nada. Comércio, né? Como é que vai pagar? Vai pagar em peso. Ou em real. Receber em peso. Aí eu recebo em peso. Recebo em peso... Como é que eu vou transformar em real? Esse que é o ponto, né? Quem vai ficar com os pesos? O BRIC? O Banco Central vai fazer reserva? O BNDES? Porque tem uma conversibilidade aí boiando. É isso aí. Conversibilidade boiando que eu não sei como é que vai funcionar.
Ou o BRICS ou o BNDES vai passar a ter reserva ou estoque ou aplicação em peso. Não é uma questão trivial. Agora, por outro lado, eu entendo também assim, não. A Argentina é relevante no nosso comércio internacional, ela não dá para ser desprezada. Agora, e aí? O emprestar tem risco, não fazer nada tem risco também, pode inviabilizar vendas. Complicado. Precisa Acaba nos afetando. Um pouquinho mais de... O problema é esse também, porque tá saindo muita medida solta. Precisaria ter mais detalhes, porque senão a gente fica aqui no plano da imaginação. É igual o arcabouço, a gente ficou 2 meses, o Cabral falando, eu quero um número. Fazendo elucubrações. Era um número. Aí veio um número. Aí o número não... o número precisava de mais número. Aí o número para chegar no número. Ô Gani, falando em número e falando em Cabral, os números do leilão do Tesouro Nacional, vamos falar sobre eles? Rapidinho aqui, porque terça-feira é dia e foi bom o leilão? Então, foi ruim o leilão? O volume foi bom, mas as taxas subiram. O volume então, vamos lá. foi bom. Ele aqui, as que taxas não. Subiram. Nós tivemos nós tivemos 2 grupos de leilões hoje, indexado a Selic e indexado a IPCA. O indexado a IPCA, as três taxas subiram em relação ao último leilão, tá? Perdão. Agosto 26 e maio 33 subiram em relação ao último leilão. E agosto 50 caiu, mas o volume de agosto 50 foi muito pequeno. Então, o que foi bom? Volume bom, o governo conseguindo captar, não tendo dificuldade de fazer caixa. Essa notícia é boa. O que é ruim dessa taxa? Muito longe da taxa auge. Para vocês terem ideia, a agosto 50 chegou a trabalhar 6,48 e ela hoje saiu a 6,02. Então ela tomou um bom tombo em relação à taxa máxima. Mas essa subida aí eu não gostei não. E saiu bem acima da precificação do dia. Aumentou a taxa. Aumentou a taxa e aumentou para a precificação do dia. Hoje a Ambima falou que agosto 60 deveria ser 5,64, ela saiu no leilão a 5,70. Então, que foi o maior volume, 6 bilhões e 200. Então, volume bom e taxa meio confusa. Eu te digo que já tiveram uns 2 ou 3 leilões melhor do que isso. Continua aquela percepção dos leilões de que o investidor quer mais a ponta curta e menos a ponta longa. Isso. Bem mais a curta. A longa, por causa da incerteza, ninguém quer. 6.300 foi curto. Curto, nesse caso até que é curto, 3 anos, né? Não é nem a 28, aqui é 26. Mas o lado bom é que o Tesouro está captando, está tendo procura. Está tendo procura, está captando, está recuperando caixa, que ele tinha perdido muito de outubro para cá. Voltou a ter caixa até 31 de dezembro. Então ele pode se dar o luxo de não emitir nada até o final do ano. 1º de janeiro 24 temos um vencimento grande, então ainda não tem caixa total para ele. Cabral, fala de novo vencimento aí, quanto que saiu? Vamos lá, agosto 26, maio 33 ou agosto 50? Maio 33. Maio 602. E no Tesouro Direto tá 601, pessoal. Eles devem ter atualizado. Tá atualizado, E o outro? Agosto 26 ou agosto 50? Agosto 26? Mais próximo é 29, quanto que tá? 5,70. 5,74, é isso aí. E o outro? Agosto 50, 602. 45, tá 603. Gente, estamos na reta final. 20 segundos para considerações finais de cada um. 20 segundos para considerações finais. Sábado eu dei uma aula que eu gastei quase 1 hora estudando junto com os alunos o Tesouro IPCA lá para aposentadoria. Ele é bem interessante. O Renda Mais. Você faz as contas assim, a ideia dele é bem interessante de verdade. Boa. De verdade, ele é bem assim, você fala, cara, legal. Se ele botasse imposto de renda de 10, de maluco, aí seria mais bonito ainda. Que é como é a Previdência, entendeu? Vamos falar sobre isso. Gani, Tesouro, rapidinho. Muita calma com investimentos no exterior, vamos clarificar melhor aí a MP, ter mais respostas para daí ter um melhor entendimento do quanto colocar, mas continue colocando. Mas espera um pouco. Boa.
E a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta na expectativa pela decisão do Copom, pela decisão do FONC também. Você fica agora, você com dinheiro, o pessoal já está chegando, e depois o closing, fechamento do mercado. Volta amanhã, forte abraço, tchau.